Boa noite, pessoal. Meu nome é Mário e estou aqui sempre trazendo alguma coisa que seja de contribuição para vocês, em especial referente às ideias de My Big Toe, de Tom Campbell, que é físico especialista da consciência que sempre nos acompanha aqui. E hoje nós vamos ter mais um Big Talk. Vamos ver se eu consigo. Bom, Zeca, você me envia, já entrou aí, me passa aquele convite lá para facilitar a minha vida. Então, bate-papo semanal, Big Talk. Né? Big Talk não se refere ao nosso ego sobre o tamanho e a importância da conversa, sim sobre My Big Talk. O Zeca está lendo os livros, está gostando bastante e sugeriu essa ideia da gente bater papo aqui sobre isso e de uma forma semanal. Eu achei muito boa, porque vai trazendo questões e pontos com um ponto de vista novo dele, né? Ele vai me destacando alguns assuntos, enviando aí, e a gente vai trabalhando isso, faz postagens para alertar quais serão os temas, e a gente escolheu aí dois temas. Ok, obrigado, Zeca, eu não tinha visto aqui. Aceitar. Vamos lá, que está entrando, está chegando. Zeca Werneck é um autor e buscador de autoconhecimento e interessado em My Big Toe e nesses bate-papos aí para contribuir para vocês. Bem-vindo, Zeca. Fala, Mário, tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Boa noite a todos aí. Boa noite a você, boa noite a todos. Né? Então, estou aqui fazendo a introdução, explicando, né, esse esquema nosso de bate-papos semanais, puxando temas que My Big Toe, que a sua leitura, inclusive, de My Big Toe está trazendo à tona, algumas frases de destaque, né? Tô adorando. Legal, legal. E a gente programou para tentar fazer dois temas hoje, porque a gente da outra vez tinha uns 4, 5 temas e realmente fica inviável, né? Então vamos tentar dois, para ver se a gente dá conta. Vamos aprendendo, né? Vamos aprendendo. Pois é, mas é que assim, é que acaba sendo um tema profundo, né? Sempre dá margem a gente se aprofundar e aí, né? A gente acaba estourando a paciência de todo mundo. Então a ideia não é essa. Vamos tentar reduzir o escopo para poder aprofundar um pouco e trazer contribuição e não matar ninguém de tédio. Com certeza. Apesar de que assim, né? A gente vai indo, né? Porque a gente se empolga e vai embora, né? Mas assim. A gente gosta de falar, essa conversa é boa, né? A gente gosta dessa conversa. Né? Pois é, a gente programou essa semana de conversar meia hora para trocar alguma ideia sobre postagem e quando viu, levamos acho que 1h30 de conversa. Nem vimos o tempo passar, né? Muito bom, sinal que estava bom o papo. Tá bom. Então nós vamos tentar falar sobre esses dois temas que eu vou destacar aqui e a gente vai fazer eu vou puxar o tema e aí a gente conversa alguma coisa sobre isso, dá mais esclarecimento. A gente já postou ao longo do dia, ontem, anteontem, algumas coisas relacionadas para ir adiantando, para que as pessoas que acompanham nossos sites aqui no Instagram se inteirar do que a gente ia falar. E a gente conversa um pouco sobre cada um dos temas e tenta abrir para bater um papo, ver se alguma pergunta surge interessante que a gente possa conseguir, né, também deixar um espaço para responder perguntas. Beleza? Ótimo. Então tá bom. O primeiro tema que você puxou e que eu achei muito interessante, é um tema que dá inclusive debate, né? Você vê que as pessoas trouxeram questões e contribuições, né? E lembrando sempre, né, que essas postagens, postagem é postagem. Tem gente que acha que eu escrevo demais na postagem, né? Eu ponho o texto lateral e às vezes ele fica grande e no limite de caber. Já teve casos que eu tive que botar no comentário alguma coisa porque não coube. Mas acaba que a postagem é alguma coisa muito curta para explicar um assunto com grande profundidade. Então a gente dá umas pinceladas, deixando isso bem claro. Sempre tem também o tema da comunicação, que é delicado. Eu, quando falo em consciência, quando eu falo em ego, em alguma coisa, eu tenho algo na minha cabeça que eu estou tentando passar. E acaba que cada um pode entender do seu próprio jeito, porque cada um vai ter outras coisas na sua própria cabeça. E, então, tudo isso é uma coisa que dificulta um pouco a comunicação. Então, é necessária por ambos os lados aqui, o nosso e do quem está nos acompanhando, um pouco de tolerância e paciência para tentar
compreender no sentido que está sendo dito e, na medida do possível, a gente vai esclarecendo, né? Então, com certeza. Então vamos assim, eu vou ler aqui a postagem do espelho, que foi a frase. A frase foi a seguinte: os outros oferecem oportunidades de melhora da qualidade da sua consciência porque refletem a verdade sobre você de forma precisa. Então essa é uma das frases que o Zeca puxou e tem um texto aí a mais, mas eu acho que eu vou evitar, não adianta ler o texto todo, vamos direto para o bate-papo, porque assim a gente não perde tempo lendo coisa que a pessoa já provavelmente já leu. Então, essa frase, do ponto de vista do Tom Campbell, né, que ele está tentando passar ali, não é uma frase superficial, é porque assim, ela na verdade é muito mais profunda do que parece na intenção com a qual ele a põe ali, né, que é o seguinte: a gente, malemar, sabe de nós mesmos, né? E que é uma busca, né, que bem sabe o Zé e eu aqui, que às vezes leva a vida toda, né? A gente já queimou muita pestana em cima disso, né? Estamos avançando aí com algumas cabeçadas e algumas extrações de conhecimento disso, e não é uma coisa simples e direta. Se fosse, ninguém teria essa dificuldade, ninguém teria essa dúvida, todos seriam iluminados, porque a principal iluminação é você saber sobre você mesmo, sobre quem você é, sobre o que você é, né, o que você está fazendo aqui. E assim, a maioria das pessoas, vamos dizer, será, talvez 99% das pessoas no globo, muito provavelmente estão longe de saber isso. Essa aqui é a grande verdade. Então não é uma coisa simples e direta. E se a gente não sabe nem sobre nós, como é que a gente vai se arvorar e se meter a saber sobre o outro, né? Porque como o Zeca também postou uma imagem interessante de uma moça se olhando no espelho e vendo através das outras pessoas, essa foi a mensagem, depois ele fala mais o que ele pensava em passar com isso, mas eu também postei uma que a moça está olhando para o reflexo dela e eu pus essa frase do Tom. Então, a questão é que no outro, o que a gente acaba conseguindo depreender ou estimar e acha que a reação é do outro, que aquilo é do outro, mas na verdade a gente está sobrepondo a nossa carga em cima dele. Então ele está servindo como um espelho, né? A gente está vendo lá coisas que a gente imagina que estão lá, mas a gente não tem como saber, mas que na verdade estão dentro de nós. E a gente está estimando porque a gente conhece o que está dentro de nós. Então, com base no que eu sei do interno, eu estimo sobre o outro, né? E muitas vezes isso acaba sendo um problema, principalmente uma dificuldade, quando são coisas que eu vejo no outro que eu não gosto, que foi a postagem do Zeca. Então, isso que está sendo afirmado ali, é que o outro, a interação com o outro, e essa capacidade que tem da gente ver no outro como se fosse um espelho, é que nos ajudam para quem está na busca do autoconhecimento. Então, essa conversa, a primeira coisa que eu quero passar aqui é que esta conversa não é sobre o outro. Essa conversa, para mim, é sobre mim, para o Zeca é sobre o Zeca, e para você é sobre você. O que a gente está vendo em volta são pistas para buscar autoconhecimento. Esse é o sentido da frase. Não sei se você, Zeca, entendeu a mesma coisa. Por favor, fique à vontade para falar e também comentar sobre a sua postagem, porque ela era direto no alvo também sobre isso, né? Tá bom. Obrigado, Mário. Na realidade, assim, o que eu aprendi, o que eu tenho praticado, né, tenho visto o resultado, é que a gente, num relacionamento com o outro, a gente consegue entrar no nosso inconsciente. E a gente não está vendo, né, como o nome já está falando, inconsciente. Então, o que está inconsciente, e que é uma grande parte da nossa mente que está inconsciente, e os nossos relacionamentos permitem que a gente abra portas, né? Principalmente quando nos incomodam, né? Então seria o reflexo, né? O outro está refletindo aquele incômodo e você está vendo, e você tem a possibilidade então de buscar aquilo dentro de você, porque muitas vezes aquilo é uma ferida que precisa ser curada, que precisa ser olhada e que você não veria se não tivesse aquele relacionamento com aquela pessoa, se não tivesse aquela interação. E a nossa tendência, sempre, quando alguma coisa nos incomoda nos outros, é partir para o ataque, né? Querer resolver de alguma maneira ali do lado de fora. Por quê? Porque eu sinto uma dor, né, com aquela situação, né? Porque se fosse uma situação indiferente, eu não sentiria nada. Mas refletiu.
refletiu a minha dor. E aí, como eu não sei que ela está dentro, eu tento resolver do lado de fora. E, na realidade, isso é um mapa, né, que a gente deveria fazer como uma caça ao tesouro. Porque permite que a gente ache essas feridas que são tesouros dentro da gente, porque elas nos permitem expandir na hora que a gente entra em contato com elas e a gente consegue curar elas. Elas estão servindo de muros dentro da nossa consciência e nos limitando de alguma maneira. Então é importante a gente aprender essa habilidade, é uma arte isso, que a gente tem que ter muita paciência e muita calma, porque realmente tem muita coisa que o outro passa do limite mesmo e nos irrita e que ele está errado mesmo. Mas é assim que o universo funciona, é a maneira que o universo nos ensina. Então a gente precisa entender que a gente está tendo ali um aprendizado. E não que a gente tem a obrigação de resolver aquilo e a gente tem um juiz dentro da gente, né, que julga tudo e que quer condenar, que quer acusar, e a gente entra nessa novela em vez de ir para o ponto principal, que é olhar para dentro, que é olhar para o nosso inconsciente, que é esse trabalho de autoconhecimento que a gente está buscando, de tornar consciente o que está inconsciente. Que muitas vezes aquilo está nos atrapalhando, está criando situações que a gente não gostaria que tivesse acontecendo nas nossas vidas. Então é uma arte, é uma habilidade. E a gente tem que aproveitar as oportunidades, porque refletiu, você vê que tem alguma coisa. Incomodou, teve qualquer sensação, é porque tocou em algum ponto. Senão, seria indiferente para você. Né? Pode ter uma situação que para você seja muito grave e que eu não dê a menor importância. Mas por quê? Porque aquela situação toca num ponto teu, não toca no meu. Né? Cada pessoa tem os seus pontos. Né? Então não é que todas as pessoas são espelhos. São aquelas que nos refletem alguma coisa. Né? Pode falar. Eu diria o seguinte, né? Na verdade, todas as pessoas acabam sendo espelhos de todas as situações. É que aquelas coisas que para nós estão razoavelmente bem resolvidas ou não nos incomodam, elas não nos incomodam. Então, as que importam, como você disse, são aquelas que nos incomodam. Porque as outras não são problema. Já resolvemos, né? Mas ou então estão tão escondidas que a gente não sabe. Se você chegar e ver uma pessoa fazendo uma ação bacana, sendo agradável, sendo altruísta, qualquer coisa, muito provavelmente, né, tem grande chance de, seja lá o que for que ela esteja fazendo, ela está fazendo algo de positivo, né, que assim, nitidamente, talvez aquilo muito provavelmente não te incomode, né? Talvez se tiver um ego muito grande, você vai ficar, não, puxa, eu podia estar fazendo mais, está aparecendo no lugar dela, sei lá. Tudo pode incomodar no final. Mas vamos dizer, é um exemplo. Sim. Vamos dizer que é uma coisa, a pessoa está ajudando alguém na rua, está dando comida para alguém, para algum morador de rua, sei lá, e aquilo não vai incomodar você, porque, né, no geral, sabe, a pessoa está fazendo algo positivo. Qualquer coisa, podia ser qualquer coisa. Até isso pode incomodar, né? Na verdade, a gente sabe. Isso que eu ia falar, até isso pode incomodar. Mas assim, vamos dizer que o que você classifica como algo positivo e correto pelo seu padrão de comportamento que você gostaria de impor para todo mundo, aquilo, quando alguém estiver fazendo de acordo com aquilo não te incomoda, porque, olha, esse é bom. Está fazendo o que eu quero que ele faça. É assim que é o ego, que é o próximo tema do assunto aqui. Mas assim, talvez até que acaba incomodando a gente é aquilo realmente que é o que você falou, mas o que importa não é o que não incomoda. O que não incomoda é legal, facilita a sua vida, mas o que incomoda é que vai ser tesouro para você cavocar e limpar terreno para que aquilo deixe de te incomodar, porque tudo que te incomoda te faz infeliz, e você mais cedo ou mais tarde, a gente esbarrando com 10, 20, 100 pessoas por dia, né, a chance daquilo voltar a te incomodar é enorme, né, e aquilo vai ficar incomodando, né, entenda, não é um acidente, não vai embora, é parte do jogo. É uma ferida, né? Não, mas o jogo aqui é de interação com o outro é espelho, e você interage com muitos, e volta e meia aparece um que cutuca aquela ferida, que aliás me lembra, né, do assunto do botão, né? Todos nós temos esses botões internos, é uma forma outra de descrever essa situação, que esses incômodos são botões. E as pessoas apertam os botões sabendo disso ou inadvertidamente. Quem não te conhece profundamente, às vezes faz algo que te incomoda,
o problema não está no outro, o botão é interno, né? Ele apertou sem querer, porque não sabia, não estava enxergando esse botão. Ou se a pessoa tem um contato mais íntimo com você, aquilo vira até uma forma de controle da pessoa. Às vezes, por exemplo, no trabalho, o cara sabe que... Vamos falar de um exemplo que eu não conheço, né? O cara às vezes sabe que você é meio estourado, muito sério, coisa e tal, então ele te provoca de um jeito que é para te tirar do sério, para você ter uma determinada reação. E eu, no momento que percebi isso no trabalho, isso foi muito útil para mim, porque eu passei a perceber que eu falei, poxa, eu estou virando aqui objeto de manipulação, né? Então eu preciso limpar isso aí por um lado, e enquanto não limpar, tomar um cuidado para ficar, pelo menos de olho, para não entregar de mão beijada esse tipo de atitude onde o cara aperta o botão e você dispara, né? Enquanto trabalha para melhorar. E outro aspecto é, muitas vezes eu cheguei a fazer exatamente o contrário, porque às vezes eu tinha uma percepção de que o outro não estava bem intencionado, porque eu já conhecia através do histórico e não por imaginar no outro, mas porque eu conhecia o histórico do relacionamento e percebia que aquela pessoa tentava me manipular. Existe esse tipo de pessoa, obviamente, mas se você está no controle, ninguém te manipula e você pula fora, entendeu? Então, aí eu entregava exatamente o contrário. A partir do momento que eu percebi uma provocação, eu ficava super calmo e racional. E aí o cara ficava irracional porque eu estava racional. Ele estava esperando te manipular e não conseguiu. Exato. Então tem os dois aspectos, né? Tem o aspecto a gente precisa continuar com os relacionamentos, precisa resolver os problemas de trabalho, de escola, de família, e você não estar ciente dos seus próprios botões e percebendo das suas reações. Primeiro, você sofre muito, mesmo quando o outro não faz nada de propósito para isso. Porque acidentalmente ele acaba acertando você. E o outro ponto é, aquele que convive com você e conhece, ele te comanda, porque ele sabe onde são seus botões. Ele aperta aqui, é uma reação. Aperta aqui, é outra. Né? É como se você fosse um boneco na mão de um cara mais perceptivo e malicioso. Né? Que existem pessoas que usam isso, óbvio. Os próprios publicitários usam isso, os políticos. A gente acaba sendo muito manipulado sem perceber por essa falta de autoconhecimento. Né? O marketing todo, para fazer você comprar de tudo, utiliza isso. Né? Claro. Eu até falei, acho que foi semana passada, para assistir aquele documentário O Século do Ego, como foi construída a indústria de consumo de uma maneira totalmente deliberada pelo sobrinho do Freud, junto com os empresários americanos, e depois levaram isso para a política. Ali mostra bem. No Dilema da Rede também, que foi aquele documentário recente do Netflix, mostrou ali como é que as mídias sociais fazem para nos manipular. Então, quem sabe como funciona o nosso sistema e não é muito bem intencionado, acaba se aproveitando disso para fazer essa manipulação. Então é importante que a gente aprenda isso, essa tecnologia toda, e também, como você falou, acaba sofrendo muito, porque a gente fica alimentando, porque na realidade são feridas, né, que tem dentro de nós, são traumas, são crenças que foram construídas principalmente na infância, e que elas são tocadas por essas pessoas que a gente se relaciona. Eu vi que alguém botou alguma coisa da família, principalmente da família, porque assim, é quem está próximo que vai fazer isso, né? Não é quem está muito longe. Então são as pessoas que a gente convive que acabam tocando nesses botões aí. Na Cabala tem essa expressão também, são botões de reatividade. A pessoa tocou, você reage. Né? E acaba reagindo automaticamente, o que quase sempre não é a melhor decisão, porque a gente nem pensa, né? A gente foi tocado ali, a gente imediatamente tem uma reação e perde aquela oportunidade. Deixa eu te falar uma coisa. A pessoa que tem uma questão aqui, que está na mão, não sei se a gente... talvez fosse interessante conversar sobre isso. E a gente adianta pelo menos para essa parte. A questão aqui da Gigi foi a seguinte: a questão é o que fazer com as situações claramente erradas que afetam os teus. E aí eu estou imaginando que ela está falando, por exemplo, uma coisa é as coisas que afetam você, e outra é quando você ainda está vendo, é um botão mais delicado que aqueles que dependem que você cuida e protege. E aí uma coisa é incomodar você, já não é bom.
Outra é você sentir que está incomodando algum ente querido seu, né? É uma coisa pior ainda. Veja, nós não estamos pregando aqui que você nunca faça nada a respeito de nada, né? Que você seja Não, não claro, é né? isso, não, de Que jeito fique nenhum. muito claro. Assim, por exemplo, num caso Não, desse, é o que eu estou falando. Eu já citei em outras lives também que um valor que eu devo ter desenvolvido, talvez já trazido de outras experiências de pacotes anteriores, é essa questão de respeitar a vida alheia, né? A vida como um todo. Eu não sou uma pessoa que jamais vou iniciar um ato para acabar com a vida de alguém, pelo menos não na forma como eu vejo as coisas, salvo que aquilo envolva um tema de risco para um ente querido próximo ou para mim mesmo, possivelmente, né? E que eu vá tentar reagir e fazer alguma coisa. E aí eu considero eventualmente a necessidade de uma ação mais extrema. Mas, em geral, eu jamais entraria nesse campo. Então, uhum, você está na convivência diária, você tem que tomar, eventualmente, ações para. Você não vai deixar alguém prejudicar um filho seu, alguma coisa, você precisa fazer algo que você vai fazer. Agora, uma coisa é você fazer isso sabendo o que está fazendo, porque você precisa fazer uma coisa que você considera correta fazer, e outra é você fazer porque aquilo simplesmente pegou no seu calo e sair fazendo de qualquer jeito, né? É muito melhor você fazer com a cabeça no lugar e com equilíbrio, tomando as melhores decisões e fazendo as melhores escolhas. Porque se você tiver com a cabeça turvada pela raiva, por algum sentimento ruim interno, por algum estado alterado, não é o melhor momento de você tomar a situação, inclusive. Né? Pelo menos não. nunca é, né? Acaba sendo uma reação. Não é que você não tenha que lidar com a situação. A gente tem que lidar com todas as situações que acontecem e não tem que tolerar tudo que fazem com a gente. Mas eu estou colocando aqui que existe como você agir de uma maneira proativa e de uma maneira reativa, né? Normalmente, quando o botão desse é tocado, a gente reage e quase sempre não é a melhor decisão. Então, a gente sempre tem que parar para pensar e ver qual é a melhor resposta que eu tenho que dar para aquela situação. Mas isso não impede que eu olhe para o ponto que foi tocado dentro de mim também, né? Eu lido com aquela situação da maneira que eu tenho que lidar, de uma maneira proativa, assertivamente, não preciso brigar, não preciso gritar, eu vou lidar, se tiver que ser firme, eu vou ser firme, mas eu também vou aproveitar porque aquilo tocou em algum ponto meu que eu senti alguma dor, né? Então eu aproveito a situação também para fazer isso. E, assim, é muito cuidado que a gente tem que ter, porque é muito rápido, né, que essas coisas acontecem, né? Então a gente tem que estar sempre muito atento, muito observador do que está acontecendo na sua vida, porque a gente é engolido rapidamente pelo acontecimento, aquilo muitas vezes já é uma ferida muito grande que você tem, então a dor acaba sendo muito grande, e você não consegue se controlar. Por isso que a gente vê pessoas, muitas vezes, tendo até atitudes bastante infantis, né? Reagindo, fazendo pirraça, reclamando de qualquer coisa. Mas aquilo vem dessa ferida que foi a memória dela de como ela aprendeu a reagir àquilo lá quando ela era criança, e que está ali ainda dentro dela respondendo àquela situação, né? A gente usa aquele aprendizado infantil para responder situações que a gente está vivendo agora. Então a gente não está respondendo àquela situação da melhor maneira e também não está curando aquilo, porque aquilo continua sendo alimentado, aquela ferida é aumentada cada vez que a gente reage e coloca energia naquilo, aquela ferida se alimenta e ela fica mais forte, a tua dor é mais forte, a capacidade dela de atrair outras situações parecidas com aquela se torna maior. Isso fica um looping, né? Não acaba. Só vai terminar quando você realmente ir lá na tua ferida e botar o remédio, botar um band-aid, tratar daquilo de alguma maneira e aquilo se curar realmente. Uma coisa que me veio à cabeça enquanto você estava descrevendo é o seguinte, eu lembrei de uma frase que assim ficou muito marcante para mim, porque a gente faz, e outra coisa, às vezes a gente descobre uma determinada verdade, até consegue praticá-la parcialmente em determinadas situações, com determinadas pessoas, e depois você tropeça numa outra situação onde você vai lá e reage no automático. Eu estava numa conversa com a minha irmã mais nova, que é muito parecida comigo, né? Eu só digo que ela é parecida comigo porque eu vim primeiro, né?
Nós somos os dois muito parecidos. Assim, a gente tem aquela coisa de... Existe uma competitividade em casa na qual a gente cresceu, e aquele negócio de estar certo, de estar certo. E aí você entra, quando chega lá naquele ambiente, você entra no automático, né? E aí, toda vez que surge uma conversa, não, porque eu me lembro que foi assim, assado, aconteceu desse jeito, daquele jeito. E aí, não foi assim, eu tenho certeza, tipo, como se a minha memória fosse fotográfica. Eu me lembro, isso foi assim, assado, em outra sequência. E aí a conversa vai ficando acalorada, e a gente jamais vai, vamos dizer, brigar em definitivo, a gente se dá bem, no geral, somos irmãos, e a gente sempre, no final, tudo bem, não importa o que dá. Mas a gente muitas vezes levou essa discussão até o fim e sai os dois achando que estão certos, simplesmente não tendo convencido o outro de forma alguma, porque os dois acham que estão certos. Mas um dia, no meio de uma conversa, estava aquele lance e a gente já estava entrando no loop, né, normal, e aí no meio do loop ela pegou e largou o negócio. Ela falou assim, olha, quer saber? Você... você prefere estar certo ou ser feliz? Eu prefiro ser feliz, então você está certo. Isso é um ditado ótimo. E eu fiquei tão chocado, porque aquilo já ia há tantos anos, até o fim, daquele jeito, e nunca dava em nada, né? Tchau, e ficava por isso mesmo. Mas assim, naquele dia, aquilo passou uma mensagem, falei assim, minha Nossa Senhora, olha onde é que a gente estava, né? Como é que eu posso, né, tá fazendo esse tipo de coisa aqui? Eu achei, aquilo foi uma lição, foi um tapa na cara com a luva com duas bolinhas dentro. E ela não fez por maldade, ela fez porque ela chegou a essa decisão. Ela também está fazendo o processo dela, e aquilo foi extremamente positivo para mim, porque eu falei, puxa vida, né? Olha, ela reconheceu isso primeiro que eu, né? Porque a gente estava ali discutindo até por uma questão de se memória minha era melhor do que a dela ou não, e ela chegou aí e resolveu isso aí. Quer dizer, isso para mim, eu comecei a ficar mais atento e também parei, fui interrompendo aquele ciclo idiota que trazia nervoso, mal-estar de alguma forma, porque fica aquela... Meu, o que adianta isso aí? Ainda por quê? Porque no final das contas, a gente sabe como é que é a nossa memória. A nossa memória é uma porcaria, porque cada um viu as coisas de um determinado momento colorido com as tintas das suas próprias crenças, filtros. Então já ninguém viu as duas coisas, 2 pessoas não viram iguais, 10 pessoas não viram igual. E, além de tudo, a gente, ao longo do tempo, cada vez que a gente vai voltando àquela memória, a gente vai distorcendo e mexendo com ela e deixando que outras situações impactem. Então a memória, ela não tem precisão. E mais, pouco importa, você tem um ente querido seu e você vai ficar discutindo para quem lembra melhor uma situação, não faz o menor sentido, né? E aquilo você entra naquele negócio e você começa, e vai e volta, e não acaba mais, né? E você se distrai de estar presente, de estar vivo, né? Você podia estar gozando de tantas outras formas da convivência e fica ali discutindo por um ponto idiota qualquer. É uma coisa ridícula as coisas que a gente faz, assim, a gente faz no automático. Mas por que isso acontece na realidade? Assim, a gente precisa entender como é que a nossa mente foi construída, né? Eu ainda não cheguei nessa parte do livro, ainda estou relendo o primeiro, né? Mas, pelo que eu aprendi aí na minha experiência dessa busca de autoconhecimento e pelos processos que eu passei, a nossa mente, no caminho do yoga, eles dividem em 3 partes. A mente inferior, o nosso eu racional, né, o intelecto, e a mente superior. A mente inferior, ela é onde está toda a nossa parte animal, e é onde está toda a nossa memória, e é onde está todo o nosso corpo emocional, né? Então, ao longo da vida, desde que a gente é criança, a gente vai construindo essa mente através das nossas experiências. E isso vai sendo instalado como se fosse programas de computador. Então eu aprendo a andar, né? Eu nasci e não sabia andar, né? Aliás, o homem é o único que não nasce sabendo andar, né? Os animais já saem andando, a gente engatinha, cai, levanta, o pai puxa, a mãe, não sei o quê, até que você aprende a andar. Aquilo se torna um programa, e agora se eu sair para caminhar aqui, eu não vou nem pensar, mas eu vou usar aquele programa que eu instalei lá quando eu era criança.
Mesma coisa, eu aprendi a falar, aprendi a ler, aprendi a andar de bicicleta, aprendi a escrever, seja lá o que for. Tudo isso são programas que foram instalados e que hoje a gente usa de uma maneira automática, né? Vou ler aqui, não preciso nem pensar. Na época eu estava no colégio aprendendo, soletrar as palavras e juntar a vogal com a consoante. Isso tudo já é um programa formatado aqui na minha cabeça, né? Nessa parte da mente que eu uso. E é uma construção maravilhosa, né? Aprendeu a falar uma língua, seja lá o que for, você vai aprendendo e vai acumulando isso tudo dentro de você. Acontece que tem programas que são instalados de uma maneira disfuncional, porque essa construção não é planejada, ela vai acontecendo à medida que você vai vivendo. Então a criança, né, principalmente até os 7 anos, que o sistema ainda está muito limpo e ela não tem muita proteção, ela vai absorvendo muita coisa e interpretando do jeito que ela pode. E as interpretações muitas vezes são muito equivocadas, muito erradas, e aquilo cria traumas. E às vezes a criança até é traumatizada mesmo, né, pelos pais, ou por quem cuida dela, para quem está próximo. E isso se torna um programa desse, e esse programa está rodando aqui dentro da gente, e quando vem uma situação como essa que você falou com a tua irmã, é um programa desse que está funcionando e a gente está achando que somos nós. Mas na realidade, por que a gente não consegue se controlar? Porque aquele programa, ele entra e assume o comando. É assim que funcionam os vícios, é assim que funcionam os hábitos que a gente tem, que a gente não consegue parar de fazer uma coisa que a gente quer fazer, né? A gente não consegue levar adiante, às vezes, coisas que a gente não quer fazer, porque tem um programa desse que funciona como uma contraforça dentro de você, e mesmo que você não queira reagir de uma certa maneira, você acaba reagindo. Então, voltando ao caso do espelho, o espelho das outras pessoas, esses incômodos, eles servem para nos mostrar esses programas, né? Que a gente está chamando aqui de um monte de nome, de botão, de ferida, mas o fato é que a gente está com um campo minado, né? Alguém aperta ali e estoura uma bomba. O outro apertou ali e estoura outra bomba. Vem uma situação, acontece não sei o quê, eu perco a minha paciência e brigo, isso e aquilo, fico infeliz. Mas se eu aproveitar aquela situação aparentemente incômoda para desprogramar a minha mente, o meu salto é muito grande. A minha evolução é feita dessa maneira também, né? Mas nesse momento principalmente, porque a gente, para evoluir, a gente tem que olhar para o nosso passado. No nosso passado foi instalado muita coisa que está nos atrapalhando e que nos está mantendo no mesmo lugar, né? Então, eu não sei que você destacou aí o negócio do ego, vamos falar do ego. Porque eu acho que a gente podia mudar, porque senão a gente vai acabar não pegando o segundo assunto. Então, pelo menos a gente pega os dois assuntos um pouco e vai... Vamos lá, peraí, deixa eu puxar aqui. O do ego... Vamos puxar pela frase principal lá, e assim a gente também não perde muito tempo. Eu passei todo esse material, quem quiser ver a frase e o completo trecho do livro que chama esse assunto, está nas publicações de hoje e de ontem. Então, a questão do ego, eu postei duas coisas, né? A gente postou em conjunto, aliás. Uma foi a questão do modelo tradicional, veja... Tem um modelo tradicional que tem base nas ideias do Freud, perdão, obrigado, que me veio, não sei porque o Jung na cabeça, mas é o Freud, até a figurinha que eu pus lá foi o Freud. O Jung, eu acho o Jung mais iluminado que o Freud. Eu gosto mais do Jung também, com certeza. Mas esse modelo tem um modelo tradicional aí que fala de id, ego e superego, né? Então, o id, ele fala que é o instinto nato, aquela parte da programação que é instinto, que é, vamos dizer, da parte mais animal, né? Aquelas coisas que são mais automatizadas, com as quais a gente também tem que lidar. Tem o ego, que ele é considerado o defensor da personalidade, responsável por impedir que os conteúdos inconscientes passem para o campo da consciência. Tem lá a frase completa, pouco importa. Bom, e tem o superego, que é o repressor, ele tem umas formas assim. Agora, tem que ver o seguinte, essa parte toda, não é, a gente vai usar a mesma palavra aqui, vamos falar do ego, mas tem as nossas visões aqui do que é o ego, no meu caso, um pouco amarrada mais com o Mai Birito, na sua com outras fontes, mas assim,
de novo, eu recomendo sempre aquele cuidado. Nós não estamos falando daquilo ali. Aquele é um modelo antigo, que começa que ele é um modelo materialista, que prevê que a realidade totalmente. é fluxo é fonte, é uma realidade material que acidentalmente criou vida no planeta, que acidentalmente criou inteligência, que a inteligência e o ser está no cérebro, e que a sua vida, a sua percepção e consciência é um acidente do cérebro. E aí tenta mapear um formato, e o modelo não é que o modelo é ruim, o modelo é bom, ele serviu para muita coisa e ainda serve, né? Para algumas coisas ele funciona bem, para outras não, mas a questão é a seguinte, talvez o pior lado do modelo é o seguinte, é que ele tenta considerar o que é um comportamento normal, a respeito de tudo que a gente percebe em relação ao ego e esses outros conceitos, considerando a média da população, daquela classe social em que os caras viviam, né? Aquela sociedade em geral, onde aquilo foi desenvolvido, no caso do Freud, se eu não me engano, é a Alemanha, né, no começo do século, final do século retrasado e começo do século passado, e aquilo era aqueles valores. Então, a média da população, aquela que se comporta mais ou menos numa faixa que é considerada comum para a maioria, é o que é considerado normal. E tudo aquilo que está nas pontas da curva é anormal, é fora do normal, né? É fora do comum. E ponto. Não quer dizer que... Agora, se todo mundo... A gente sabe que 99% das pessoas estão vivendo uma vida no automático, que não estudam, que não compreendem, que não prestam atenção, que não estão buscando autoconhecimento. Será que essa média da população é uma boa comparação? Talvez o fato de não sermos considerados normais dentro de um quadro desse seja um fato positivo. Então, só para consideração. Então, aí com certeza. Eu pus isso como base e a gente pôs aí a outra postagem falando sobre o ponto de vista My Big Tom, né, do que é é um modelo sempre mais simples. O Tom sempre procura explicar as coisas da forma mais simples. E considerando as hipóteses dele, que uma das hipóteses é que a gente é consciência e a outra é que a gente está em evolução, toda a consciência está em evolução, ok? Então, partindo disso, nós somos consciência individuada, uma parte da consciência maior que se percebe como indivíduo. Isso já é uma evolução da fonte, criando a possibilidade de interagir com outros indivíduos, né, e dos indivíduos uns com os outros. E essa consciência que nós somos, depois, no estágio adicional de evolução, esse tipo de realidade que a gente vive foi criado como uma oportunidade de desenvolvimento das consciências que somos, e a gente se pluga aqui, manifestando um avatar, no caso aqui o Mário Jorge, esse cara de barba e óculos aqui, né? o Zeca, que está aqui comigo, e cada um de vocês. Então a gente está aqui interagindo, porque aqui as regras são bem feitinhas, né? Bem organizadas, tem essa parte de hardware, que ele chama de id, que tem fundamento, né? Porque o ser humano evoluiu a partir de animais mais simples, até unicelulares, até chegar no ser humano. E muito dessa programação animal ficou lá embutida, né? E faz parte. Agora, como nós temos essa parte racional e essa parte de percepção muito mais desenvolvida, a gente não precisa se restringir às regras animais, né? Mas a gente, às vezes, se restringe a elas, né? E segue elas automaticamente, e segue essas outras programações que o Zeca descreveu antes, né? E acaba, no meio dessa confusão toda, sem saber o que é, recebendo aquele monte de coisa, né? E formando aquele monte de crenças, aquele conjunto de crenças, no My Big Tom, é o que forma esse ego, ou avatar, ou personagem, né? Que pensa que eu penso que sou o Mário Jorge, RZ número tal, CPF número tal, que mora no lugar tal, que é marido, que é pai, que é não sei o quê, que representa não sei quantos papéis, e eu acho que eu sou isso aí só, né? E sou um acidente da matéria, né? Na maioria dos casos, é o que eu penso. Eu penso que eu sou o corpo, a mente, o cérebro, e na verdade eu sou a consciência que está pilotando tudo isso, que percebe os pensamentos, que percebe o que vê, percebe o que sente, percebe o que cheira, percebe o que saboreia. Todas as percepções ocorrem na consciência, né? Seja lá onde ela esteja, e ela, na verdade, está lá flutuando no meio da fonte, em contato com todas as outras, e conectada através daqui, perde essa percepção e fica identificado. Então, a identificação com todas essas histórias que a gente conta, e que às vezes acabam sendo justamente, como elas são mal embasadas, a fonte de onde aqueles botões são cutucados, é que acabam incomodando. Mas, no fundo, eu sou consciência, estou distraído, não tenho memória
das experiências anteriores e da consciência que sou, tenho a qualidade de ser, a qualidade espiritual que eu cheguei a desenvolver em todas as experiências que eu tive, e estou praticando sem memória aqui, e ao longo do caminho, principalmente quando sou criança, como você descreveu, capturando todos esses filtros, essas coisas, e desenvolvendo esse ego, e deixando que a figura que a gente colocou foi aquela do cara arrastando o ego, né? Aquela que aquilo, dependendo do tamanho que você deixa isso, né, que cada um de nós deixa, vai se tornando uma tortura apenas arrastar isso com você, né? Então, essa, rapidamente, é a visão Maibigito, descrita em pouquíssimas palavras, para a gente ter tempo de... Senão eu não deixo o Zé falar. Fala aí, Zé. Não, é bem parecido com o que eu penso. Assim, eu também sou do caminho de simplificar. Então eu gosto muito dessa divisão que os yogis fazem, de colocar a mente inferior no meio, entre a mente inferior e a superior, o nosso eu consciente, que está o tempo todo fazendo escolhas entre a mente superior e a inferior. A mente inferior, na realidade, ela tem esse instinto animal, ela é responsável pela nossa sobrevivência, nossas memórias estão todas ali, todas as programações. E o problema é que a gente criou esse personagem, e esse personagem está identificado totalmente com a mente inferior. Então a gente acredita no personagem somente. Isso nos limita e faz com que a gente só fique no mundo físico. Então a gente sabe que existe um mundo espiritual, todo mundo fala de alma, de consciência, de espírito, mas a gente não participa desse mundo, pelo menos a grande maioria das pessoas, ativamente, né? Então o ego, na realidade, ele seria essa parte consciente totalmente identificada com a mente inferior. Então, acreditando que ela é quase que um animal um pouquinho melhor, né? Então, nesse caminho, a descrição é que a gente está na parte mais baixa, que a gente só está preocupado com prazer e sobrevivência, né? A gente está correndo atrás de prazer e sobrevivência o tempo todo, fugindo dos sofrimentos e buscando prazer. E, na realidade, a gente tem a mente superior seria mais conectada com a fonte, né? Falando aqui do tom, que seria de onde realmente a consciência poderia mandar mais direção para o nosso avatar, para o nosso personagem, só que como a gente está muito identificado com a mente inferior, a gente acaba não fazendo essa conexão e ficando muito mais terrestre do que consciente, né? Então é como se fosse um jogo, é como se fosse uma tela, a gente está preso nessa tela e a gente não consegue sair dessa tela porque a gente acha que só existe essa tela e a identificação é muito grande. Para desidentificar, a gente precisa fazer essa desprogramação. A gente precisa limpar o nosso sistema. E isso é olhar para dentro, é através da meditação e a auto-observação, né? A gente tem que se observar, a gente tem que estar fazendo uma... É auto-observação, auto-investigação que vai levar no autoconhecimento. Então a gente tem que estar se questionando o tempo todo, por que eu estou fazendo isso, por que eu estou agindo dessa maneira, por que eu quero isso, por que eu estou discutindo com essa pessoa, né? Porque a gente vai fazendo isso dessa maneira automática, a gente está funcionando quase que como um robô, e a gente não percebe, né? O nosso funcionamento, a gente já tem resposta para tudo. Qualquer coisa que nos pergunta, a gente já responde automaticamente, porque já está tudo pronto. Mas, na realidade, a gente devia acessar essa consciência de onde poderiam vir respostas muito mais evolutivas e muito melhores para o que a gente está realmente fazendo aqui, que é evoluir. E não ficar só vivendo nessa parte inferior, que é extremamente necessária, nos mantém vivos, a gente precisa dela. Não é... Na realidade, tem caminhos que dizem que o ego é o inimigo, que é o adversário. Na própria Cabala ele é chamado de Satã, né, que quer dizer adversário em hebraico. E nesse momento, do jeito que está, ele se torna um grande adversário mesmo, porque ele nos impede de evoluir. E nos leva a fazer coisas que trazem sofrimento. Pode falar, Mário, desculpa. Não, por favor, né? Eu acho que você falou uma coisa muito interessante. Eu não tinha... a gente já comentou sobre isso antes. Eu não tinha conhecimento dessa visão da Cabala de de explicar que Satã é adversário, né? Adversário. Eu descobri isso através do seu livro e
que é o Nós Não Viemos do Macaco, né? Para as pessoas que... Eu não vi do macaco. Eu Não Vim do Macaco, né? Eu descobri lá, eu não sabia, porque assim, eu não me aprofundei, eu sei que a Cabala, eu vejo muitas coisas que se publicam através de publicações similares às que a gente faz aqui da Cabala. E são sempre coisas muito interessantes, muito úteis, muito corretas, mas eu não tinha essa profundidade, porque eu entrei por outro lado aí na questão, né? Me aprofundei por outros lados, me satisfiz com isso e não fui atrás da Cabala. Mas é muito interessante, porque você vê como as coisas são distorcidas, né? Alguém lá atrás entendeu que o problema era interno, né? Deu um nome para aquilo, né? E no final aquilo foi distorcido, sabe-se lá, provavelmente através de religiões, né? E acaba que aquilo vira o Satanás, e aí a gente fica crucificando o Satanás aí, né? Como se fosse o outro, né? Veja... Mas é falta de conhecimento, né? É o mesmo erro que nós fazemos no dia a dia quando olhamos para o outro e achamos que o problema está nele, quando na verdade o incômodo está interno em nós, né? Que é o que a gente estava falando antes. É muito legal isso aí. Só queria fazer esse comentário. Pode continuar, desculpe. Não, achei ótimo você falar para a gente enfatizar bem isso, porque na realidade, como o Tom fala, a gente está num jogo, né? A vida é um jogo. E esse jogo tem um adversário, e o único adversário é o Satã. Desculpe, cortou aqui. Está ouvindo? Não, desculpa, que o seu lado começou a ficar bloqueado, eu não sei. Não sei se você me viu bloqueado, mas tá bom aqui. O inimigo é o opositor lá, como é que chama? É o Satã, e aí o adversário. Você ficou travado. Não sei se foi para todo mundo. O adversário é o nosso eu consciente identificado com a mente inferior, que nesse momento aqui eu estou chamando de ego. Né? Porque na realidade a gente pode conscientemente ouvir mais a mente superior do que a inferior. Mas isso é um trabalho de autoconhecimento e de desprogramação. E ele funciona, enquanto isso, como um adversário, porque ele te leva a fazer um monte de coisa que te atrapalha, como no caso dos vícios. Eu aprendi isso dessa maneira e consegui me curar de alcoolismo, por exemplo. Porque eu tinha dentro de mim uma causa para estar bebendo. E eu acho que isso acontece com todo mundo, as pessoas não têm muita essa visão. Mas todos os vícios, todas as compulsões, elas têm causa. E essa causa é um programa desse, né? Que é um trauma desse de infância e que é reforçado ao longo da tua vida. E aquele vício, que eu aprendi isso com o Prem Baba, né, que eu já citei aqui, que é um guru e que me ajudou muito aí nesse caminho, isso funciona como amortecedores. Então a gente descobre amortecedores, né, que nos deixam mais anestesiados aí durante o nosso percurso aqui, e a gente passa a vida se anestesiando. A grande maioria das pessoas está o tempo todo se anestesiando ou no fim de semana, ou durante a semana mesmo, com vários amortecedores diferentes, e isso acaba que a pessoa não evolui, ela fica parada no mesmo lugar, porque você se anestesia, como é que você vai evoluir a tua consciência? Você está aqui para expandir a consciência, mas você passa o tempo todo se anestesiando, e o anestésico pode ser droga, pode ser remédio, pode ser álcool, pode ser sexo, pode ser trabalho, pode ser internet, tem vários tipos de amortecedores. Pode ser ficar brigando, né? Então, e isso aí é importante ressaltar que, assim, não é uma crítica genérica a qualquer destas coisas. A internet, todas essas coisas citadas, elas são ferramentas, né? A pessoa se distrair... Não, nem todas. Eu estou falando de droga, bebida também. Não, eu sei, mas eu digo assim, mas tudo pode ser usado. Você está ressaltando e eu estou só reforçando. Tudo pode ser usado como anestesiante, né? Eventualmente, você, sei lá, no fim de semana pegar uma maratona de uma série, pode ser simplesmente você está dando um refresco para a cabeça e tudo bem. Pode ser uma decisão escolhida e pronto. Mas, se você, de repente, passa 2, 3, 4, 5 dias, de repente o negócio não é bem esse, né? Então, a diferença é essa, se tem uma compulsão, né? Se tem uma compulsão. E tudo pode ser usado como motivo para você não olhar para algo que está te incomodando.
E aí você está jogando fora a oportunidade de se livrar em definitivo daquilo e não necessitar usar essas outras coisas como esse paliativo, né? Exatamente, exatamente. E assim, nós estamos aqui, o ser humano, né, todos que estão aqui para evoluir. É isso que a gente está fazendo aqui na Terra. O mundo físico, ele serve como uma ferramenta para a nossa evolução, né? Ele não é o objetivo final. Ninguém vai ficar aqui para sempre, acho que todo mundo sabe disso, né? Não tem ninguém que tem muita dúvida disso. Então a gente está aqui para aprender, para evoluir. Mas que evolução é essa? Que evolução que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo, nesse momento, a evolução da nossa mente, que é justamente a gente sair dessa parte inferior e começar a acessar essa parte superior, que é onde a gente vai estar mais ligado na fonte. Não é que a gente esteja desligado da fonte, não tem como desligar da fonte, né? A fonte está aí, a gente faz parte dela e não vamos ter como desligar, mas a gente está cheio de bloqueios que nos impedem de acessar melhor a fonte, né? E enquanto a gente não fizer o movimento, ninguém vai fazer isso para a gente. Isso é um movimento pessoal e intransferível, cada um tem que fazer o seu. Eu posso te ajudar contando como é que é meu caminho, a minha experiência, o Mário a dele, mas cada um tem que fazer o seu. É um trabalho pessoal, é intransferível. Pessoal, intransferível. E assim, a gente fica olhando muito para os outros. Ah, o fulano devia ser assim, devia fazer aquilo, devia ser... Mas a gente só pode fazer o nosso. Eu não posso fazer pelo outro, e eu não posso ficar perdendo meu tempo apontando o dedo para o outro que o outro tinha que fazer e ele não está fazendo. Isso acaba que se torna até também um anestésico, né? Que a gente fica o tempo todo apontando o dedo para os outros, em vez de fazer o trabalho de evolução seu, que está na tua mão de ser feito e que pode ser feito todos os dias da tua vida, o tempo todo, seja a situação que você tiver. Todas elas servem para a tua evolução. A partir do momento que você entende como é que esse processo todo funciona, você está dentro de um processo de evolução. Se você entende o processo, você começa a participar do processo colaborativamente e isso acelera a tua evolução. E você vai deixando de ter que ter tanto sofrimento na tua vida, porque você já vai resolvendo antes do sofrimento chegar. Senão a vida precisa enviar esses sofrimentos para você acordar. É como se fosse um despertador. Oportunidade. A vida está o tempo dando despertada na gente, né? A gente não acorda, daqui a pouco o despertador tem que tocar mais alto, tem que jogar um balde de água fria, né? Para ver se você levanta da cama. E é assim que funciona. Não tem nada injusto no mundo e não tem nada que seja errado. É que a gente não entende o processo e a gente julga dentro de uma visão limitada o que a gente acha que o mundo deveria ser. Mas o mundo já foi criado antes da gente estar aqui. Mas, o mais interessante é que assim, ele foi criado de tal sorte, com tal inteligência, né? E isso vem da própria evolução da fonte e das experimentações da fonte com esse tipo de realidade, que a gente acaba cuidando do serviço nós mesmos, né? Nós estamos aqui soltos. Né? Veja, a gente estava comentando, eu com a minha esposa, esses dias, né, como é que o mundo está. Né? E aí eu parei, e às vezes a gente entra nessas frases automáticas. Né? Pô, o mundo está, como sempre esteve, está lindo. Né? O céu é azul, as nuvens são branquinhas, o sol é brilhante, dourado, as árvores são verdes, os passarinhos cantam. O mundo está maravilhoso, como sempre esteve. Fora algumas coisas que nós deformamos também na paisagem. Mas o que coloca os rótulos no mundo para a gente ficar com essa sensação de ele estar como está uma porcaria, né? Eventualmente, é o que muitos adjetivariam aí, é a nossa própria mente multimídia colocando rótulos sobre coisas que de outra forma seriam maravilhosas. E mais, por que a gente está colocando esse rótulo assim? E por que eu entrei nisso? Porque fomos nós, através ao longo da história, com tudo que fizemos, a somatória do que cada um de nós fez, que levou aquela parte do mundo, a parte do mundo que a gente não está de acordo, é a parte que o homem criou. Aquela parte que está na mão do homem. Aquele flagelo, inclusive, às vezes, de uns aos outros. Mas é como você falou, está tudo certo. Por que está tudo certo? Fomos nós mesmos que criamos, porque precisamos criar situações das quais saiamos. E o mundo já foi muito pior. Né? Se você voltar 100, 200 ou 500 anos, ou 5.000 anos,
as coisas já foram muito piores, né? Houve uma época em que Sim, a expectativa de vida, se passasse dos 20, 30 anos, já era uma maravilha, porque a coisa era selvagem. Então, houve melhora, houve, mas a maioria das pessoas ainda vive num grande automatismo construindo isso aí. E que, só para... que outra coisa que eu lembrei foi a frase do Gandhi, né? Aquela de seja o mundo melhor que você quer ver, né? Ou algo assim. É, ele não está pondo nas suas costas a responsabilidade de corrigir o mundo, né? Ele está pondo nas suas mãos aquilo que já é seu, que é melhorar você. Quando você melhora você, o mundo melhora como reflexo, né, da sua claro, nova visão e do seu sim. exemplo, e como oportunidade de melhorar a si e que outros percebam que também podem melhorar e que isso impacta uns aos outros, né? É o único caminho, né? Não é uma questão de egoísmo. Você não consegue melhorar o mundo fazendo com que os outros sigam as suas ideias do que é um mundo bom, né? Você consegue melhorar o mundo mudando internamente, mudando a sua visão, o seu ponto de vista, limpando as suas crenças, né? Minimizando esse ego egoísta que você carrega e atrapalha a sua vida, que cada um de nós carrega e atrapalha a nossa vida, né? Eliminando esses eventuais vícios, esses fatores, como é que você chama? De amor, Amortecedores. não, Amortecedores. amortecedores, né? Que são fatores que assim você cria e usa, que nem você bebe ou qualquer coisa, ou você come demais, ou come doce, ou qualquer coisa que seja, para tirar, né, do foco aquilo que era importante você descobrir e tomar uma providência a respeito. Porque, na verdade, tudo, se tiver que levar uma mensagem única daqui hoje, é que todas as oportunidades, inclusive essas que, principalmente, que geram, né, essas sensações desagradáveis em nós, esses sentimentos desagradáveis que nos incomodam, são oportunidades, como você também chama, são tesouros, né, em termos de oportunidade, para você aprender, crescer, superar e se livrar daquilo e passar para um outro patamar, né? Exatamente. Mas assim, a gente tem que olhar isso também de uma maneira não crítica. Isso é um processo que a gente está fazendo parte. Claro, É, tá certo também. é um projeto, né? E para a gente fazer a evolução, precisa ter as partes, os passos a serem dados, né? Eu não vou pular daqui lá para o alto. Então a gente tem que viver no mundo do jeito que o mundo está, para a gente ter as experiências que a gente tem aqui, que vão nos permitir tomar melhores decisões no futuro, né? Então, assim, o mundo é do jeito que é porque ele é um laboratório, uma plataforma de evolução. E a gente fica olhando, o mundo tinha que ser assim, o assado. Não, o mundo é isso. Ele é essa plataforma. Como que a gente usa essa plataforma? Porque a gente está aqui aprendendo isso. Eu falo, às vezes, assim, é como se fosse, quando você vai aprender a andar de bicicleta, você aprende a andar de bicicleta, você tem aquelas rodinhas, né? Não sei se você aprendeu dessa maneira. Eu aprendi dessa maneira. Você tinha aquelas duas rodinhas, aí teu pai tira uma rodinha, depois tira a outra rodinha, quando você vê, você está pedalando, e aí não quer nem saber mais de rodinha. O mundo físico é a rodinha da bicicleta, porque na realidade a gente está aqui aprendendo a lidar com a energia. Para depois a gente vai levar isso, eu não sei nem para onde, mas a gente vai ter essa experiência de lidar com energia sem ter o físico. A gente está aqui desenvolvendo isso, né? Então, é um plano muito grande, que a gente nem sabe qual é. Então, a gente precisa ter um pouquinho de olhar isso com mais amorosidade até para todo esse processo. E Né? amorosidade Porque, conosco mesmo, principalmente, porque se você sim, não tem principalmente. com você, como é que você vai ter com qualquer outro? Porque a gente não está pronto, né? E a gente vai dar topada, vai bater com a cabeça, a gente nem sabe. Agora que a gente está começando a entender isso, entender quem somos nós, o que a gente está fazendo aqui na Terra, por que as coisas são desse jeito. A gente está tendo um processo de evolução, e é natural, a gente não vai pular degrau, Não. tem que ir degrau a degrau.
Não existe esse negócio de Bézier, não tem trapaça nesse processo. O processo é tão bom que ele não aceita trapaça. Não tem trapaça. Não tem cola nessa escola. Eu já colei também. Né? Mas nessa escola mas não precisa ficar repetindo o ano o resto da vida. Nessa escola aqui não tem cola, né? E não tem limite de prazo. Né? Assim, ela vai continuar trazendo oportunidades para você até você aprender aquela lição. E daí você vai perceber outras lições mais sutis e ela vai continuar trazendo essas outras para você até você tirar o aproveitamento. O que te livra das lições é o aproveitamento. Está tudo na sua mão. Exatamente. O programa vai vindo do nível que você precisa e você vai percebendo o que você dá conta de perceber e já vai fazendo um filtro. Muitas pessoas dizem que você atrai a situação. Isso é uma outra forma de ser. Eu atraio a situação que eu preciso. Né? Mas não é nem tanto por aí, é porque as situações elas estão disponíveis o tempo todo. A gente só percebe aquelas que a gente dá conta de perceber e fica achando que atrai. Agora, de um jeito ou de outro, a situação vem e ela é uma escola, as situações continuam vindo e nós mesmos, no trato uns com os outros, vamos trazendo à tona essas situações. Você citou a questão da rodinha de bicicleta. Eu aprendi a andar com eu e meu pai reformamos uma bicicleta que tinha sido da minha mãe, que ela já tinha ganhado da prima dela. Era uma bicicleta, aliás, alemã, que a prima dela ganhou inicialmente importada e foi passando pela família. E aí nós pusemos para funcionar e não tinha rodinha, era uma bicicleta de adulto, só era uma bicicleta daquela... Era aquela feminina, né, que tem maior cavado. E eu aprendi ralando, eu encostava na parede com um lado e saía arrastando. E aí ficava mais para não cair. Estragava a manopla e às vezes estragava o cotovelo e assim foi. Mas esse exemplo da rodinha é curioso porque o Tom usa muito isso para descrever os binaurais, né? Que tem os binaurais de 4 Hz que ajudam a chegar num estado meditativo profundo e é uma tecnologia também, né, que ele desenvolveu lá nos laboratórios Monroe com os colegas dele lá nos anos 70, como você 4 Hz. 4 Hz é uma das frequências mais profundas que você pode chegar com o seu cérebro no estado meditativo antes de dormir, por assim dizer. É ao redor dos 4 Hz. E eles criaram esses binaurais, porque você não ouve 4 Hz diretamente. Se você puser 4 Hz para tocar, você não ouve nada. Então eles tinham uma técnica que foi desenvolvida por uns cientistas, né, da área sonora, que você conseguia fazer ouvir de uma forma estereofônica, tipo, você pega 100 Hz, 200, 300, que são frequências audíveis, e você põe 100 de um lado e 104 do outro. E aí aquilo cria uma ondulação estereofônica com a diferença de 100 para 104 é 4. Então, você ouve um tom contínuo de um lado, de 100, do outro 104. Quando você põe os dois, um de cada lado, você ouve assim, e isso aí, né, ajuda, a gente tem lá um pacote gratuito no site, eu cito por causa disso, mas ele cita justamente que ele usa o exemplo. Isso aí é como, para quem tem dificuldade em meditar com profundidade e não praticou o suficiente disso, ou está com dificuldade, os binaurais podem ajudar. Não é que ajuda a todos, mas uma boa parte das pessoas conseguem usar isso. E ele usa isso, ele cita que são rodinhas de bicicleta infantil. Né? Exatamente. Que interessante. Então, é um caminho, a meditação é um ótimo caminho que começa por dentro, para você entrar em contato com o ser que você é, e ter uma perspectiva um pouco mais ampla, percebendo que você não é apenas a matéria, né? Porque você realmente, se aprofundando e meditando, começa a entrar mais em contato com você. E os binaurais ajudam no início. E ele fala que você use enquanto achar que é bom, e à medida que você se desenvolver no processo da meditação, você sabe que ele mesmo não começou desse jeito, ele começou com um mantra mental da meditação transcendental, né? Mas muitas pessoas têm dificuldade mesmo usando o mantra. O binaural é uma outra alternativa que para muitas pessoas ajuda a que a pessoa sintonize, mas é como uma rodinha. A partir do momento que você consegue entrar naquele estado, já está ficando prático, é como a bicicleta, você tira as rodinhas, você vai tomar tombo. Como você fica mais habilidoso, a rodinha atrapalha. Ela é boa no início, atrapalha. Mas é ruim do meio para frente. Né? E eu me lembro com certeza. Disso. Bom, vamos falar aqui. A Lígia comentou o seguinte: criticar e julgar também não permite evoluir.
atrapalha bastante, né? Então vamos comentar um pouquinho, não é propriamente uma pergunta, mas ela está fazendo uma colocação, porque quando você está fazendo isso, você está tirando o foco de si, que é o que você deveria estar realmente aproveitando, né? O que qualquer coisa que você está vendo lá fora incomoda você, isso é típico, porque tem algo lá fora incomodando, né? Mas o incômodo é interno. Então, o que a gente deveria aproveitar? Olhar para dentro e ver, cavocar e buscar o que é que está incomodando e buscar resolver isso. Porque aí eu não preciso estar criticando e julgando ninguém. Cada um está no seu caminho. Eu, na verdade, quando estou criticando, estou adivinhando, porque eu não sei do outro. Eu estou imaginando e pondo um selo nas costas do outro que eu nem tenho como saber se tem fundamento. Mas tirando o selo de dentro de mim e pondo nas costas do outro. E é aí que estão as oportunidades. Então, quando eu estou criticando e julgando, observe isso como uma oportunidade. Espera aí, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou querendo que o cara se comporte desse jeito? O que isso incomoda em mim? Né? E uma avaliação, você até depois de um estado consciente, você pode até avaliar que existem comportamentos melhores que este ou que aquele. Agora, você está impondo isso para o outro, cada um está fazendo o seu caminho. E mesmo quando você está julgando, você está adivinhando sobre o outro e perdendo a oportunidade de olhar para você mesmo. Você... Zeca, quiser comentar alguma coisa, ela falou... Não, é exatamente isso. Na realidade, a gente sente uma dor que aquela situação, aquela pessoa causa, e você acha que vai curar a dor criticando aquela pessoa, julgando, e é a maneira que você aprendeu a fazer. Né? Isso, voltando aqui, é um aprendizado infantil, que você aprende a reagir, a gritar, a falar alto, até às vezes até a bater, né, seja lá como for, e você leva aquilo para o resto da tua vida. Então, uma pessoa te incomodou, você critica, você julga, você fala mal, né? A gente fala mal, principalmente dos políticos, né? Também, os políticos também estão no jogo. Se você está com raiva do político, você tem que olhar para dentro também. Eu sei que os políticos brasileiros não são fáceis, mas servem para esse processo também. Tudo está no jogo. Né? E às vezes é achar, não, isso aqui não vale, aquilo ali... Tá dando um branco aqui, Zeca, travou de novo. Eu não sei se é a minha internet, se é a sua, o que é. Travou... Quando você está falando de políticos, eu não sei se estão me ouvindo ou não, eu não estou te ouvindo, mas assim, os políticos não vieram de Marte, é o que eu costumo dizer, nem de Saturno. Eles vieram aqui do meio da gente mesmo. Então, são excelentes exemplares de nós mesmos. Zeca, você caiu, cara. O Zeca caiu. Eu estava vendo aqui uma pergunta, vamos ver se ele retorna, pede para voltar, está pedindo. Perdão aí, houve um problema qualquer de internet. O Zeca caiu fora. Eu já aceitei aqui, pronto, voltando. Voltou, caiu aí. Fui falar dos políticos, até caiu. Isso, eu estava tentando comentar na sua ausência, que assim, eu costumo dizer o seguinte, né, que as pessoas criticam muito, mas os políticos não vieram de Marte, nem de Plutão, né, eles saíram do meio de nós, e nós votamos neles, e nós os colocamos lá. Então, assim, tudo bem, não fui eu que votei, mas teve uma média que votou, e mais, eles são seres humanos, iguais a nós, e quando nós, como você estava dizendo, se quiser retomar, você estava explicando que a gente está fazendo com o político a mesma coisa que a gente faz com qualquer outro. A gente está pondo um julgamento de algo que ele está fazendo que está nos incomodando e que de alguma forma está dentro de nós também. Não, na realidade é claro que a gente tem que olhar para os políticos de uma maneira crítica, né, escolher quem deve ser escolhido, mas a gente perde muito tempo criticando, xingando, debatendo com coisas que não levam a nada, mas que na realidade essa briga ela é um amortecedor também. Então ela está anestesiando uma dor que a gente está sentindo e que a gente não está olhando. Então, se o político me causou uma indignação, uma frustração, uma raiva, seja lá qual sentimento que for, aproveita aquilo para olhar para dentro, porque isso é programa. Né? A gente está falando aqui de tecnologicamente. A nossa mente é um computador. E esses programas eles precisam ser desinstalados. Esse é o processo de evolução. A gente instalou muita coisa porque a gente não sabia como é que isso funcionava, a gente saiu instalando da maneira que foi,
né, inconscientemente, sem planejamento. Isso é um processo que a gente deve começar a ensinar para os filhos, né, para eles não terem que passar por tanto sofrimento como a gente passa, para eles terem um caminho mais evoluído já desde pequeno. Mas para quem já está aqui, que já tem essa programação toda, o importante é a gente desprogramar. Para o balão subir, a gente tem que tirar os sacos de areia de dentro, né? Não tem... Você vai soltando e o balão vai subindo. Enquanto a gente está agarrado aqui nesse saco de areia, a gente não sobe. A gente fica no mesmo lugar. E tem um caminho, o ser humano, ele está aqui para fazer um caminho de autorrealização. Ele não está aqui para ganhar dinheiro, para constituir uma família, para fazer isso, para fazer aquilo. Isso tudo é para ser feito também. Mas esse não é o objetivo final. A gente tem um caminho de evolução para fazer, que eu diria que é um caminho para cima e o caminho físico é para frente. E esse caminho para cima, a gente precisa aprender como é que faz. A gente usa o mundo físico para subir. E isso é autoconhecimento. Precisa buscar autoconhecimento. Teve alguém que perguntou, acho que durante a semana, como é que faz isso? Você tem que estudar. Você tem que procurar saber como é que é a tecnologia. Ler o manual e colocar em prática. Sem ler o manual fica muito complicado de fazer. Estudar, experimentar, se auto-observar, tentar ser mais isento, dar um tempo antes de reagir, observar o que está sentindo e se aquilo é a melhor escolha mesmo a fazer, e então fazer só depois de algum tempo, não fazer de imediato como reação, não ser refém de si mesmo, desses automatismos, se observar, meditar, se aprofundar no contato com o ser que você é. Tem uma série de coisas que pode ir fazendo, mas um pouco de estudar passa, porque você vai buscar uns mapas, né? Como da sua própria experiência, algumas coisas que você descreve no livro, as coisas que nós estamos falando aqui, com My Big Toe, quer dizer, vai, né, procure alguns mapas e depois experimente o caminho por si mesmo, porque é a única coisa que vai resolver e ajudar para você. Zeca, vamos fazer o seguinte, a gente está com o tempo chegando, eu gostaria talvez de a gente responder mais uma última pergunta aqui que a pessoa colocou. Tá ótimo. E que eu achei interessante também, né? Rocha, a pessoa, não tem outros detalhes do nome aqui, mas ele perguntou aqui, a procrastinação tem a ver com esse programa? Por favor, fique à vontade para começar você. Tudo é programa. Está tudo programado. A gente vai aprendendo desde bebezinho e vai instalando o programa. Então, tudo que você faz, que não é uma coisa que você não queria fazer, como, por exemplo, procrastinar, é um programa desse que foi instalado de uma maneira disfuncional, traumática, e que te leva a procrastinar. Porque, assim, conscientemente você quer fazer uma coisa, mas você não consegue fazer. Por quê? Porque tem uma contraforça dentro de você que te impede de fazer. Né? Outro dia eu estava conversando com um amigo que quer parar de fumar. Mas por que ele vai lá no bar, compra o cigarro, leva para casa, compra o isqueiro, acende o cigarro e fuma? Se ele não quer fumar. É uma loucura se a gente parar para pensar nisso. Mas tem uma explicação, tem um comando dentro de você, que é um programa desse. No caso do cigarro, como do álcool ou de droga, funciona como um amortecedor, então ele sente um incômodo tão grande que ele aprendeu a amortecer aquilo com o cigarro ou com qualquer outra coisa, e na hora que ele fuma, aquele incômodo some. Então ele sente um alívio e acha que aquilo é um grande prazer. Isso é no caso de comida, de doce, seja lá o que for, né? E a procrastinação também vem de algum trauma desse que instalou um programa disfuncional e que acaba fazendo você não ter a decisão realmente de fazer o que tem que ser feito, né? Que você sabe que é o correto. Outra coisa interessante de lembrar aí, está perfeita a sua colocação, é que a procrastinação, porque a gente está observando em nós mesmos, né? Ninguém está livre, né? Não é porque alguém se iluminou sobre alguma coisa, evoluiu, deu alguns passos, começou a perceber determinadas coisas, que a gente automaticamente começa a perceber tudo ao redor, é um caminho, né? E a gente vai ampliando, percebendo em outras áreas, e eu mesmo percebo em mim, às vezes eu sei que eu estou fazendo procrastinação em alguma coisa, às vezes eu estou mexendo com um negócio aqui de My Big Toe, que é um negócio que eu adoro, estou fazendo a tradução do livro novo, terminei, estou tentando fazer um apêndice aqui, e às vezes eu mesmo observo procrastinação. Eu não sabia que tinha um livro novo.
de terminar um negócio que eu gosto, que eu tenho o maior prazer em fazer, mas assim, às vezes aquilo você também tem horas que você sente um pouco como carga, e assim, se você não está atento, né, você volta. É muito mais fácil descer a rampa do que subir a rampa. Mas é um programa, ele te comanda, né? A nossa mente, se você observar ela, a gente funciona por hábito. Experimenta acordar de manhã e se vestir de uma maneira diferente do que você está acostumado. A mente vai reclamar. Ela vai falar, tem alguma coisa errada se você pegar a escova de dente e escovar com a outra mão. Ela é toda programada. Então a gente passa quase que toda a nossa vida obedecendo essa programação. E claro que ao acordar de manhã e boto o sapato primeiro no pé direito ou no pé esquerdo, aquilo eu faço mais rápido dessa maneira, não está me atrapalhando em nada. Mas tem muito programa que está atrapalhando e que precisa ser desinstalado. A gente precisa olhar para isso. E os amortecedores, tem alguém que perguntou aqui, alguma coisa, como faz, os amortecedores, eles indicam esses traumas. Porque quando você está usando o amortecedor, você está amortecendo essa dor. Então ele é um grande indicador, também é um mapa do tesouro. Porque esse cara que fuma, se ele parar naquele momento que ele vai acender o cigarro e começar a olhar para aquela vontade de fumar, de onde está vindo aquilo, ele pode chegar até o trauma. Claro que isso não é um estalar de dedos, nem uma solução que ele vai resolver isso da noite para o dia. Mas é um processo que ele tem que entrar de auto-observação. Por que eu quero fumar se eu sei que faz mal? Meu médico até me mandou parar, meu pulmão está não sei o quê, e as pessoas continuam fumando. Porque tem esse programa que está lá comandando ele, é como se fosse um general dando uma ordem, vai fumar. E você é um soldado que obedece. Essa desprogramação é muito importante de ser feita. Senão a gente não anda para frente. Agora, é importante perceber que esse caminho de autoconhecimento é super útil e super importante para a sua qualidade de vida. É ele que vai te ajudar a avançar em todos esses temas, né? Em descobrir todas essas oportunidades, em ver estas coisas como oportunidade. Porque se só vê como problema e como carga, isso só vai te transformar em sofrimento e dor que você vai arrastar pelo resto da sua vida. Enquanto você não tomar a decisão própria, porque você quer fazer isso, não porque eu estou sugerindo, né? Que você quer buscar, que você quer melhorar de vida, você quer começar a se entender, né? Quer começar a ter um domínio sobre essas coisas em vez de ser refém dessas coisas, é uma decisão unicamente sua. A qualquer momento é o melhor momento para começar, desde que você tome essa decisão e comece a andar, né? Não existe momento melhor que aqui e agora. E qualquer momento vai ser sempre aqui e agora. A hora que você começar é a melhor hora. E o benefício é todo seu. E claro, vai contribuir para as pessoas à sua volta também, mas esse é um benefício secundário. Se você não se melhorar, e não se entender, e não se resolver, e não ser mais feliz, aproveitar melhor a sua própria vida, como é que você vai ajudar qualquer outra? Como é que você vai ser um impacto positivo para as pessoas e para o mundo? Não é do lado de fora que começa, é do lado de dentro, né? Exatamente. E a beleza desse troço é o seguinte, quando você entra no processo e você começa a fazer o processo, automaticamente você vai encontrando mais paz, mais plenitude, porque você está fazendo o que você veio fazer aqui. A gente não está aqui para conquistar o mundo físico, a gente está aqui para evoluir. Então, à medida que você vai entrando no processo e vai colaborando com o processo, naturalmente você vai encontrando mais felicidade sem ter causas externas. Porque a gente tem sempre uma dependência de felicidade do que está acontecendo do lado de fora. Então, acontece tal coisa, eu estou feliz. Acontece outra, eu estou triste. E a gente fica nessa gangorra um dia chove, emocional. Um dia faz sol. E, na realidade, quando você entende, eu estou aqui para evoluir. Isso aqui é uma plataforma de evolução. Então, deixa eu fazer o processo. Deixa eu entender como é que esse processo funciona. A tua vida vai se tornando muito mais plena, muito mais satisfatória, porque você pode evoluir todo dia um pouco. Né? Você não precisa alcançar um objetivo lá na frente. Você pode... Aqui estão perguntando toda hora como desprogramar. Desprogramar é através do autoconhecimento. Você tem que entender como é que isso funciona. Tem que... Esses amortecedores são um ótimo mapa do tesouro, assim como as coisas que te incomodam nos outros também são outro mapa para você procurar esses programas para desprogramar. E, na realidade,
é olhando para dentro. Então, uma outra ferramenta importantíssima é a meditação. Eu acho que a gente tem que começar a meditar. Aliás, a gente falou de falar de meditação na próxima, né? Não foi isso? Isso. Não, a gente, né, hoje, dois assuntos, a gente até que deu bem. Eu acho que a gente deveria mudar para um assunto só agora. Estamos evoluindo. Mas os dois assuntos de hoje... O processo é de evolução, né? O assunto de hoje, os dois estavam conectados, né? Você vê que ele teve uma fluidez, mas ainda os temas são amplos, e para a gente poder aprofundar, acaba que... e podemos, com certeza, falar sobre meditação, que a gente comentou, e é um tema também amplo, profundo e útil, né? Porque sempre... Veja, não é por acidente que todas as pessoas que a gente percebe com um grau de sabedoria, né, que a gente sente que a pessoa tem conteúdo, todos recomendam, não conheço ninguém que contraindique a meditação. E os médicos também, né? Os médicos também hoje recomendam. Hoje, inclusive, as empresas, né, a coisa é tão salta tanto aos olhos que eles inventaram o tal do mindfulness, que é uma forma de ver isso de uma forma isenta e que as pessoas apliquem para melhorar, porque é o seguinte, se você ficar muito aliado e muito automatizado e reagir a qualquer coisa, você nem serve nem para nenhuma empresa, porque você vai ser um bicho do mato, né? Exatamente. Você vai conviver isso melhora o trabalho. Isso melhora a tua qualidade de vida em todos os sentidos, seja profissional, seja teus relacionamentos pessoais. Você dá um salto de qualidade. Estão me perguntando aqui um negócio, se tem algum livro, é isso? Não sei. Estão perguntando aqui um livro para indicar. Bom, tem o livro do Zé. Livro tem muito. O que acontece? Os começos para você. O meu livro, o meu livro, na realidade, é uma biografia. Né? Não é um livro. Mas é um exemplo de vida. É um exemplo de vida interessante que você cita esses passos que você deu, algumas coisas que você descobriu, né? Você cita algumas coisas do Prem Baba e de outras pessoas, que por exemplo, da Cabala, né? Que são uns aprendizados interessantes e úteis, né? Agora, você precisa começar a buscar. Uma das coisas que, aliás, deixa eu comentar um ponto que eu estava falando antes, o Tom observa o seguinte, né? Uma forma assim de você começar a mexer com você mesmo, além de meditar e fazer em paralelo, né? É você estar se observando e se auto-observar é outra coisa. Auto-observação é o sentido a ser desenvolvido. E você começa a perceber essas reações internas, isso te vai aos poucos também te dando um domínio maior, uma percepção das coisas que estão te incomodando, mas uma vez que você percebe qualquer sentimento negativo, raiva, incômodo, insatisfação, o que é que está te causando aquilo? Porque, em geral, o Tom explica o mecanismo, que é o seguinte: você tem alguma coisa que você desconhece, em algum ponto você assumiu uma crença qualquer, tenha vindo de onde for, da família, dos amigos, de trauma. Você tem lá alguma coisa que está lá no fundo enterrada e você nem sabe que é crença. Para você é uma verdade absoluta e você não a questiona. Mas aquilo é uma casa de cartas e tem um tema delicado não resolvido lá e tem um medo escondido por baixo daquela crença que o ego criou aquela crença ou aceitou para tapar aquilo, esconder aquilo de você para que você se sentir feliz de uma forma falsa. Só que toda vez que você tem um incômodo desse, né, alguma coisa que te incomoda, por exemplo, vendo no outro e ficando irritado ou criticando, né, é algo que está te incomodando internamente. Então, o que está lá por baixo? Né? Qual é a crença que aquela atitude incomodou? E observe se você realmente sabe aquilo ou se é uma crença. 99% de chance de ser uma crença, porque se você soubesse de verdade, aquilo não te incomodaria. Ok? O que você sabe, você sabe. Nada te incomoda e nada te abala sobre o que você sabe porque experimentou. Quando te incomoda é porque tem crença, embaixo da crença tem um medo. E quando você descobre a crença, você tira a crença de cima, qual é o medo que está lá embaixo? Medo do quê? E assim, o medo escondido, ele parece 10 vezes maior. Uma vez que ele vem à luz, você coloca a luz nele, você vê que ele é um catatal. Né? E você começa a lidar com ele.
Agora, se você nem sabe que ele está lá, você tem medo porque você desconhece alguma coisa, então você vai procurar adquirir algum conhecimento, experimentar sobre aquilo, saber algo de outro. Quer dizer, então tem um caminho que é tudo que incomoda você, tem uma crença e tem um medo, e só tem um jeito de liberar. Você não precisa começar pelo maior, comece por coisas pequenas, pode começar por incômodos menores, e vai experimentando, pegando prática nisso, e um incômodo hoje, outro incômodo amanhã, outro incômodo na outra semana, e quando você vê, você descascou a cebola, entendeu? É claro que se tiver algo muito grave, em especial um trauma, alguma coisa, você pode buscar uma ajuda emergencial de algum especialista naquilo, sei lá, vai tratar a PNL, ou um psiquiatra, um psicólogo, às vezes um remédio. Você precisa, às vezes, ter um paliativo para sair do pior da crise, dependendo de onde você está. Mas, em geral, tem muita coisa que você já pode ir lidando por você mesmo. Né? Então, só queria trazer esse ponto aí do ponto de vista mais do Vitor. Né? Ótimo, é isso mesmo. Eu diria até, reforçando o que você está falando, que esses medos também são programas. Também nos fazem ter atitudes que a gente não quer ter. Eles também... Está tudo vibrando, né, dentro da gente e causando incômodo. E como está inconsciente, a gente não percebe que a gente está tomando decisões e fazendo coisas na nossa vida comandado por esses programas. Então é muito importante que a gente busque esse autoconhecimento. Teve alguém aqui que perguntou onde comprar meu livro. Meu livro, eu sou aqui do Rio, né? E aqui no Rio é na Livraria da Travessa, dependendo de onde você estiver, compra aqui no Rio, ou então pela internet também, pelo site da livraria, e tem o digital na Amazon, também tem o livro lá. E falando aqui de autoconhecimento, eu sou mentor de autoconhecimento, né? Então, eu criei uma mentoria justamente para ajudar as pessoas a entenderem o básico do autoconhecimento. Porque eu percebo que existe muita gente que quer começar e não consegue entender direito. O caminho é muito vasto, tem muita coisa. Então a pessoa pode começar a meditar, começa a fazer teta healing, mapa astral. Alguém perguntou de hipnose aqui. Tem vários caminhos, mas eu entendi que tem um básico, que se eu pudesse ter aprendido há 20 anos atrás, eu teria ido mais rápido. Então eu criei essa mentoria que é um método para ensinar esse básico para as pessoas. Então, se alguém estiver interessado, pode me procurar e será um prazer bater pelo menos um papo para explicar como é que isso funciona melhor. Tá bom, o nome então. da livraria é Livraria da Travessa. Alguém está perguntando aqui. Livraria da Travessa. Sim. O nome... faz o seguinte, coloca um link para a livraria, o endereço, alguma coisa, no comentário do... Botei o nome aqui, Travessa. Aliás, eu queria pedir para quem participou aqui até agora, por favor, se puder depois deixar um like sobre a live lá porque tudo que você comentou aqui desaparece, né? E depois o que fica gravado lá tem que entrar com comentários. Se tiver novas perguntas, tiverem algum comentário, quiserem deixar dúvidas ou sugerir temas, né? A gente também, essa intenção nossa aqui é estar aqui semanalmente com vocês, e a gente tem oportunidade de incluir muitos temas. A gente está planejando falar sobre meditação, focar mais sobre isso para o próximo, mas a gente vai programando algumas outras coisas também. Né? Tá ótimo. Beleza? Muito obrigado a todos. Obrigado, Zeca, por mais esta oportunidade aqui de interação. Obrigado você. Efetivamente, para a gente trazer um pouco de conhecimento útil, prático para a vida das pessoas. Essa é a intenção aqui. Tanto a minha pelo meu lado, como a sua, aí, aproveitando esse conhecimento de vida, esses caminhos que nos trouxeram até aqui. Muito obrigado, gratidão e até a próxima. Até a próxima, Mário. Obrigado a todos que participaram. E quarta-feira tem mais. Valeu, Big Vamos Talk. indo. Big Talk. Um abraço. Abraço.